Olá, muito boa noite. Olá, meu querido amigo. Olá, minha querida amiga. Olá, meu irmão em Cristo, meu irmão do Facebook, meu irmão do Instagram. Muito boa noite a todos. Estamos chegando mais uma vez com a graça de Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de estar falando um pouquinho do seu Evangelho, estar falando um pouquinho da sua palavra. Meus queridos, então, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Estamos aqui, meus irmãos, transmitindo ao vivo para o Facebook, para o Instagram. Lembrando também que logo após o término desse vídeo, eu também coloco no YouTube, na sua íntegra, sem edição, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Também é só procurar lá pelo título de hoje também, que você vai encontrar. Então, meus queridos, pedindo desculpas pela última quarta-feira, eu não pude fazer minha live por compromissos profissionais. Era um devocional, eu sempre estou fazendo devocionais na quarta e um tema diverso no domingo. Nessa quarta não pude fazer, então era um devocional do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Este vai ficar para a próxima quarta. E hoje, então, meus queridos, aí mais uma vez lembrando, quem quiser comentar, quem quiser compartilhar a live, quem quiser colocar uma coisa nos comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, concordando, discordando, acrescentando alguma coisa, sempre que possível nós lemos, então fique à vontade você que vai assistir. Também pode colocar, lembrando também que pode assistir depois no perfil, no IGTV, no meu perfil do Instagram, e lá no Facebook também fica o vídeo guardado no perfil. Meus queridos, então, cumprimentando mais uma vez os irmãos aí, 8 horas 2 minutos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. O tema de hoje, meus irmãos, o que nós vamos falar? O título é uma pergunta. Afinal, o que é e onde está a Igreja de Cristo? Lembrando, meus irmãos, que bastante tempo atrás aí eu fiz uma live já semelhante a essa, falando da verdadeira Igreja de Cristo, mas achei prudente, achei interessante colocar de novo o tema, dar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais do assunto, e não é repetido, mas a ideia é a mesma. E o que me levou a falar disso? Eu tenho muitos amigos, eu tenho redes sociais, vários grupos evangélicos, grupos de cristãos, pessoas, até meus amigos em relacionamento pessoal, que falam muito do termo igreja, e eu vejo que o termo igreja ou Igreja de Cristo ainda é muito mal interpretado pela maioria das pessoas. O termo igreja ele é erroneamente associado a outras coisas das quais não deveria ser. E então essas redes sociais, essa dúvida, pessoas que argumentam, que discutem no bom sentido da palavra comigo, então eu resolvi falar um pouquinho de Igreja de Cristo para muitos irmãos que têm um pouquinho de conhecimento da palavra. Não é novidade, já tem uma conceituação correta do que é igreja, um conceito correto do que deveria ser a igreja. Então, mas por isso que resolvi falar isso aí novamente no assunto. Hoje até não tem como se aprofundar muito, pois é um tema um pouco complexo, dariam 2, 3 transmissões, mas eu resolvi fazer numa transmissão só e não vou me aprofundar muito em cada subtema para não dar uma live gigante de mais de hora ou hora e meia. Então, meus queridos, hoje é a 65ª transmissão, 65ª live que faço falando um pouquinho da palavra de Cristo. Então agradeço a Deus e primeiramente por essa oportunidade. Afinal, então, amigos, o que é a Igreja de Cristo? O que é e onde está? O que é e onde está a Igreja de Cristo? Rapidamente, a origem da nossa palavra igreja está na palavra grega
eclésia, que significa simplesmente um ajuntamento do povo, convocado geralmente para fins políticos ou militares. Mas, segundo o dicionário etimológico de José Pedro Machado, já na antiga Grécia poderia também designar o local onde eles se reuniam. Desta palavra grega, eclésia, resultou a palavra latina ecclesia, que significa um ajuntamento de pessoas e foi utilizado pelo primitivo cristianismo para designar um grupo de crentes. Então aqui o significado etimológico mesmo da palavra em si, igreja, da onde ela se originou, meus irmãos. Então, o que eu procurarei responder aqui? Dar definição, o que é e onde está a Igreja de Cristo. Eu não tenho conceitos aqui e não devo até dar opinião. Eu procurarei fazer essa transmissão só com passagens bíblicas que indicam o que é e onde está a Igreja de Cristo. A pergunta que eu fiz no título. Então, tem um pensador aí que eu não me recordo o nome agora, me falhou, mas se não me engano é Spurgeon, que fala, se está na Bíblia, Deus falou. Se não está na Bíblia, então Deus não falou. Eu procurarei seguir essa frase aí. Procurarei me embasar muito a minha opinião de definição de igreja no que está nas Escrituras Sagradas, no que está nos Evangelhos. E então, meus irmãos, assim, vou me estender um pouquinho mais sobre esse assunto, mas assim, a igreja de Cristo não tem nada a ver com o prédiozinho, aquele da esquina, ou o prédiozão, vamos dizer assim, com aquele prédio do templo que você costuma ir, eu vou à igreja no domingo, eu vou à igreja na terça, na quinta. Não, igreja biblicamente não é aquilo ali. Aquilo ali é um templo, meus irmãos, então a igreja não tem nada a ver, muito menos com as inúmeras denominações religiosas, inúmeras nomes diferentes que eles chamam de igreja, mas na verdade são denominações religiosas. Já falei bastante desse tema em outras oportunidades, e isso são criações do homem. Então, igreja que nós vamos tratar que é a igreja bíblica, a igreja de Cristo, não é essas igrejas, essas definições que temos aí, erradamente inclusive. Então, meus irmãos, primeira constatação, no Velho Testamento e nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos de Lucas, Marcos, João e Mateus, a igreja ainda não existia, a igreja não era conhecida e não foi sequer mencionada. Isso é muito importante. Todo o Velho Testamento, nenhum dos profetas do Antigo Testamento profetizou a respeito da igreja. Nenhum, nem Elias, nem Eliseu, nem outros, nem Daniel, nem Isaías, ninguém. Então era um mistério ainda guardado por Deus pelos seus perfeitos desígnios, que seria revelado depois. Então a igreja não existia. Então até o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vamos falar agora, igreja, o termo igreja, pessoa, conjunto de pessoas salvas em Cristo, não existia, meus irmãos. Então é muito importante. Uma coisa é Israel, lá do Antigo Testamento, Deus tratando com Israel. Outra coisa, a partir dos Evangelhos e das Epístolas e do livro de Apocalipse, é outra coisa Deus tratando com sua igreja. Deus vai tratar e trata a igreja separadamente de Israel. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é importantíssimo para nós termos um entendimento da Bíblia. Se nós misturarmos as coisas, inevitavelmente nós não vamos conseguir entender a palavra de Deus. Mas vamos à passagem onde se formou a igreja em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está em Atos 2, verso 1 ao 4. Aqui é importante, meus irmãos, cheias do Espírito Santo. Então o Espírito Santo até então fazia ações, vamos dizer assim, isoladas no mundo. A partir daquele momento, conforme promessa do Senhor Jesus, muitas vezes feitos, que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito Santo para guiar os apóstolos e os discípulos, conforme a promessa de Cristo, ali estava se cumprindo. A descida do Espírito Santo em Pentecostes, nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar na igreja de Cristo a partir daquele momento e não saiu mais. Passou a morar em todo aquele que crê em Cristo a partir daquele momento. Outra observação, já falamos inúmeras vezes, eles começaram a falar noutras línguas, línguas estrangeiras, que não tem nada a ver com línguas estranhas, das quais aí